Por que os americanos usavam preservativos em seus M16? Embora vocês não acreditem, isso era uma realidade que de fato vimos em muitos filmes, mas não exatamente como Hollywood nos mostrou. Para responder a esta pergunta, temos que viajar bastante no tempo para a Guerra do Vietnã, particularmente para 1966, onde os americanos já lutavam há meses contra o Vietcong com seus fuzis automáticos M14. Os M14 estavam tendo muitos problemas para se adaptar à selva. Na verdade, o M14 não tinha problemas de confiabilidade. Obviamente, como toda arma, a sociedade lhe dava problemas, mas não era particularmente ruim nesse sentido. Seu problema era basicamente o baixo poder de fogo que proporcionava. O M14 era o predecessor do M1 Garand e basicamente era a mesma arma que seu predecessor, só com um seletor de tiro para disparar em modo automático, e um carregador de 20 cartuchos. Isso foi feito para que a arma tivesse características de metralhadora leve e de fuzil de assalto. O problema é que ao usar o 62 por 51 OTAN, este tinha um recuo terrível disparando em modo automático, por isso não servia como fuzil de assalto. Então os soldados o usavam em modo semiautomático como se fosse um rifle de batalha, exatamente como o M1 Garand. Os americanos estavam tendo muitos problemas com o Vietcong, já que eles tinham AKM e AK-40 e 7 armas que pareciam ter nascido para a selva, não tinham quase problemas de confiabilidade, além de poder disparar em modo automático sem muito recuo. Em 66, os Estados Unidos compram 850 mil fuzis Colt M16 para substituir os M14 dos Estados Unidos e, claro, para fornecer aos seus aliados. O M16 entregava um poder de fogo similar ao do AK-40 e 7, além de ser uma arma muito melhor balanceada. Os soldados americanos estavam felizes em obter uma substituição para seus M14, que embora os M14 não fossem ruins, eles não estavam funcionando bem como fuzil padrão para o exército. Nas primeiras semanas de uso do M16, os soldados começaram a relatar falhas com seus fuzis. Eles tinham problemas de confiabilidade consideráveis. Os M16 eram muito mais suscetíveis a emperrar devido à sujeira e à lama. Além disso, os canhões podiam se corroer com a água. Os M16 praticamente deveriam evitar qualquer tipo de umidade porque os mecanismos e o canhão se corroíam com facilidade. Você consegue imaginar estar em um combate em uma selva onde poderia chover até 7 dias seguidos e que sua arma não pudesse se molhar? Isso deve ter sido uma grande dor de cabeça para os soldados americanos. Na verdade, todos esses problemas eram resolvidos com uma manutenção constante. O problema é que, quando chegaram as primeiras versões do M16, o fabricante, ou seja, a Colt, não entregou kits de limpeza porque, segundo eles, não era necessário. Portanto, os soldados tinham que limpar seus M16 com nada mais, nada menos que escovas de dentes. E, obviamente, se não entregaram kits de limpeza, muito menos treinaram os soldados para limpá-las. E esta era uma arma um pouco complexa de montar e desmontar. O pior de tudo foi a resposta que o alto comando deu às reclamações dos pobres soldados. A solução, segundo o alto comando, era que se a sua arma emperrasse, você deveria deixá-la e pedir a do seu companheiro. E no caso de não poder usar a secundária, ou seja, a pistola, todos esses problemas realmente não eram culpa da Colt, mas do Pentágono, que modificou o design do AR-15 para torná-lo, segundo eles, mais aceitável para o exército. Mas eles só arruinaram uma boa arma. Já conhecendo o contexto, podemos intuir por que os soldados americanos usavam preservativos nos canos de seus M16. Os preservativos eram fortes e impermeabilizantes, por isso eram perfeitos para colocar na boca dos canhões e assim evitar que a água entrasse na boca do canhão que pudesse estragá-lo. Também era muito comum no Vietnã que, por descuido, o canhão ficasse obstruído com lama ou simplesmente sujeira, o que era um problema em si, porque se o soldado disparasse uma arma tão suja, poderia danificar o canhão ou pior, o canhão poderia explodir, podendo ferir o próprio soldado. O preservativo não tornava a arma submersível, mas resolvia o problema da umidade. O bom é que se um soldado visse um inimigo, poderia atirar perfeitamente sem problemas.
já que o tiro simplesmente romperia o preservativo e pronto. E só tinham que colocar um novo, né? Às vezes até o reutilizavam. O mais comum era ver soldados colocando fita adesiva em seus canhões. Mas o engraçado é que o mais comum era que os soldados não tivessem fita à mão. O mais comum era ter preservativos, já que o exército entregava kits médicos com estes. Na verdade, essa prática não era muito difundida, ou pelo menos não como Hollywood nos pintou. Eram realmente coisas que alguns soldados astutos faziam para resolver o problema da sujeira. E de fato, essa prática é muito mais antiga do que você pensa. Na verdade, essa prática foi criada durante a Segunda Guerra Mundial. As chuvas na França e na Alemanha eram um grande problema para as armas aliadas. Por isso, os americanos criaram esse conceito. Mas, novamente, não era uma prática muito difundida, por isso quase ninguém a conhece. Na verdade, algo muito curioso é que o preservativo não era usado apenas nas armas, mas também como uma bolsa para carregar objetos que não deveriam se molhar. Além de coisas como curativos ou similares, era muito comum carregar isqueiros em preservativos. Por mais que os fabricantes se esforçassem para torná-los à prova d'água, eles sempre acabavam falhando. Os preservativos protegiam bem contra a água e até mesmo pavios e detonadores para explosivos eram colocados dentro deles para evitar que se molhassem. Também em casos de sobrevivência extrema, houve situações em que pilotos que se injetavam na selva usavam preservativos como cantil, claro, para carregar água. Os soldados viveram essa situação até 1968. Neste ano, trocaram os fuzis M16 por uma versão modernizada chamada M16I, que resolvia quase todos os problemas de confiabilidade. Então foram quase 2 anos e meio de sofrimento. Sem dúvida alguma, o preservativo salvou a vida de muitos soldados, tanto de damas com doenças quanto do clima inclemente vietnamita.